Quando o empresário Benedito Almeida viu aquela mulher desabar no portão de sua mansão, jamais imaginou que minutos depois seus filhos pequenos revelariam um segredo que mudaria tudo para sempre. O portão de ferro forjado da mansão na região dos Jardins nunca havia presenciado uma cena como aquela. Benedito Almeida, um dos empresários mais respeitados da cidade, acabara de estacionar seu Mercedes quando viu uma figura feminina desabar no chão, bem em frente à entrada de sua propriedade. A mulher vestia um uniforme simples de limpeza, com o cabelo preso em um coque desarrumado. Suas mãos calejadas ainda seguravam uma sacola plástica rasgada, de onde se espalhavam alguns pães amanhecidos e uma carteira de trabalho surrada. Socorro Mendes, como estava escrito no documento que voou com o vento, tinha o rosto marcado pelo cansaço e pela fome. Benedito desceu do carro com pressa, seu coração acelerado. Aos poucos passos da mulher desmaiada, ele conseguiu ouvir sua respiração fraca e irregular. Sem hesitar, o empresário se ajoelhou no asfalto quente, sujando seu terno italiano de R$3.000, e gentilmente tocou o ombro dela. "Senhora, a senhora está me ouvindo?" perguntou com voz suave, enquanto verificava se ela estava consciente. Socorro abriu os olhos lentamente, desorientada e claramente constrangida ao perceber onde estava. Tentou se levantar rapidamente, mas a fraqueza a fez cambalear novamente. "Desculpe, senhor, eu não queria incomodar. Estava apenas passando e..." murmurou com voz trêmula, tentando recolher seus pertences espalhados pelo chão. "Calma, não precisa se desculpar por nada", disse Benedito, ajudando-a a se sentar encostada no muro. "A senhora precisa de água? Comida? Posso chamar uma ambulância?" As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Socorro, uma mistura de vergonha e gratidão por encontrar tanta gentileza em um momento tão difícil. Ela balançou a cabeça, tentando recusar a ajuda, mas Benedito já havia se levantado e caminhava em direção à sua casa. Minutos depois, ele retornou carregando uma bandeja com água fresca, sanduíches e frutas. Se sentou no chão ao lado dela, ignorando completamente o fato de estar arruinando sua roupa cara. "Coma devagar", orientou com paciência, observando como ela devorava o alimento com a fome de quem não comia há dias. "Qual é seu nome?" "Socorro. Socorro Mendes", respondeu entre goles de água. "Eu trabalhava como faxineira no Hospital São Benedito, mas me demitiram semanas atrás." O nome do hospital fez Benedito franzir a testa. Ele conhecia bem aquela instituição, pois sua falecida esposa Helena havia sido voluntária lá durante anos, antes de perder a batalha contra o câncer. "Por que a demitiram?" perguntou genuinamente interessado. Socorro hesitou, claramente envergonhada de contar sua história. "Porque faltei alguns dias para cuidar do meu netinho. Ele estava muito doente, com febre alta, e minha filha precisava trabalhar. Não tinha mais ninguém." A voz dela se quebrou e Benedito sentiu um aperto no peito. Aquela situação lhe lembrava dos próprios desafios que enfrentara quando era mais jovem, antes de construir seu império empresarial. Naquele momento, o portão automático se abriu e uma BMW preta entrou na garagem. Era Carmen, a babá dos filhos de Benedito, retornando da escola com os pequenos Davi e Lívia, gêmeos de apenas 5 anos. As crianças desceram do carro correndo, como sempre faziam, mas pararam abruptamente ao ver o pai sentado no chão com uma estranha. "Papai!" gritou Davi, correndo em direção ao pai. "Por que você está no chão?" Lívia, mais tímida, se escondeu atrás da babá, observando a cena com curiosidade infantil. Carmen se aproximou com uma expressão de desconfiança. "Senhor Benedito, aconteceu alguma coisa? Quem é essa pessoa?" Benedito se levantou, pegando Davi no colo e estendendo a mão para Lívia. "Esta é a senhora Socorro. Ela passou mal em frente à nossa casa e eu estava ajudando." "Papai, por que a moça está chorando?" perguntou Lívia com a inocência típica da idade. Socorro enxugou rapidamente as lágrimas, constrangida por ser vista naquele estado pelas crianças. "Ela estava com fome, filhinha. Por isso o papai deu comida para ela", explicou Benedito carinhosamente. Carmen, uma mulher na casa dos 40, olhou Socorro de cima a baixo com evidente julgamento. "Senhor Benedito, isso pode ser perigoso. Qualquer pessoa pode inventar uma história para se aproveitar da sua bondade."
Carmen, por favor, disse Benedito com firmeza, surpreendendo a babá com seu tom. Davi, com a curiosidade natural das crianças, se soltou do colo do pai e se aproximou de Socorro. Moça, você tem filhos? Perguntou ele inocentemente. Socorro sorriu através das lágrimas. Tenho uma filha e um netinho da idade de vocês. E onde eles estão? Continuou Davi, ignorando os olhares de reprovação de Carmen. Em casa, esperando eu voltar com alguma comida. Lívia saiu de trás da babá e se aproximou timidamente. Papai, podemos dar nossa comida para ela levar para o filhinho? A pergunta inocente da menina tocou profundamente o coração de Benedito, mas deixou Carmen visivelmente irritada. Crianças, vamos entrar. O senhor Benedito precisa resolver essa situação, disse Carmen com tom autoritário, claramente tentando afastar as crianças. Mas eu quero ajudar a moça triste, protestou Davi. Eu também, concordou Lívia. A mamãe Helena sempre dizia que temos que ajudar quem precisa. A menção à falecida esposa fez Benedito se emocionar. Helena realmente havia ensinado isso aos filhos, através de histórias e exemplos práticos. Socorro, ouvindo o nome Helena, se lembrou de algo importante. Desculpe, senhor. Helena era sua esposa? Era, sim. Por quê? Eu a conhecia do hospital. Dona Helena sempre foi muito gentil comigo. Sempre me cumprimentava, perguntava como eu estava. Era uma das poucas pessoas que me tratava como gente. Benedito sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se Helena estivesse presente naquele momento, conectando-o àquela mulher necessitada. Ela falava de vocês, continuou Socorro, olhando para as crianças. Dizia que tinha 2 anjinhos em casa, que eram a alegria da vida dela. Davi e Lívia sorriram, orgulhosos de serem lembrados pela mãe. Carmen, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou uma nova abordagem. Senhor Benedito, as crianças precisam jantar e fazer as tarefas da escola. Carmen, prepare um jantar especial hoje. A senhora Socorro vai jantar conosco. A babá arregalou os olhos, claramente contrariada, mas não ousou contradizer o patrão na frente das crianças. Eu não posso aceitar, senhor Benedito, protestou Socorro. Já abusaram demais da sua bondade. Não é abuso, é o que minha esposa faria, e é o que quero ensinar aos meus filhos. Davi puxou a saia de Socorro. Vem, tia Socorro, vou mostrar meus brinquedos para você. Lívia, não querendo ficar para trás, pegou na mão de Socorro. E eu vou mostrar meu quarto cor-de-rosa. A simplicidade e pureza das crianças contrastavam gritantemente com a atitude da babá, que seguia atrás do grupo com cara de poucos amigos. Dentro da casa, Socorro não conseguia conter sua admiração pela decoração elegante e ao mesmo tempo acolhedora. Retratos de Helena adornavam as paredes, mostrando uma mulher bonita e sorridente ao lado do marido e dos filhos pequenos. Essa é nossa mamãe, disse Lívia apontando para uma foto. Ela está no céu agora, mas papai disse que ela cuida da gente de lá. Papai fica triste às vezes, acrescentou Davi com maturidade surpreendente para a idade. Mas a gente faz carinho nele e ele fica melhor. Socorro sentiu o coração se apertar, vendo a sensibilidade daquelas crianças pequenas. Carmen conduziu as crianças para lavarem as mãos, aproveitando para sussurrar algo no ouvido de Benedito. Senhor Benedito, preciso falar com o senhor em particular. Benedito assentiu, pedindo para Socorro se sentar confortavelmente na sala. No escritório, Carmen não poupou palavras. Senhor, isso é loucura. O senhor não conhece essa mulher. E se ela tiver más intenções? E se for uma golpista? Carmen, ela conhecia Helena. Trabalhou no mesmo hospital. Isso não significa nada. Qualquer pessoa pode inventar uma história dessas. Benedito observou a babá com atenção. Carmen trabalhava em sua casa há 3 anos, desde pouco depois da morte de Helena. Sempre fora eficiente, mas ele começava a perceber uma frieza em sua personalidade que antes não havia notado. Carmen, essa mulher está passando necessidade. Tem uma filha e um neto para sustentar. E daí? A cidade está cheia de gente assim. O senhor não pode ajudar todo mundo. A dureza nas palavras de Carmen surpreendeu Benedito. Era como se ela estivesse revelando um lado de sua personalidade que mantinha escondido. Desde quando você se tornou tão insensível?
Não sou insensível, sou realista. O senhor é viúvo, tem 2 crianças pequenas, patrimônio considerável. É alvo fácil para aproveitadores. Naquele momento, ouviram as vozes das crianças na sala, conversando animadamente com Socorro. Tia Socorro, você quer ver meu desenho da mamãe Helena? Perguntava Lívia. Claro, meu amor. Tenho certeza de que ficou lindo. Eu também fiz um desenho. É do papai sorrindo, disse Davi orgulhoso. Benedito e Carmen saíram do escritório e encontraram Socorro sentada no chão com as crianças, admirando seus desenhos infantis. Havia algo natural e maternal em sua interação com Davi e Lívia. Que desenhos maravilhosos, dizia Socorro com genuína admiração. Vocês são muito talentosos. Tia Socorro, disse Davi, você pode ensinar seu netinho a desenhar também? Posso sim, querido. Quando eu voltar para casa, vou contar para ele sobre vocês dois. Lívia se aproximou mais de Socorro. Tia, seu netinho também não tem mamãe no céu? A pergunta inocente fez Socorro engasgar. Não, meu amor. O papai dele foi embora quando ele era bebezinho. Que triste, disse Lívia, abraçando Socorro espontaneamente. Mas pelo menos ele tem você e a mamãe dele. Carmen observava a cena com crescente irritação. Não gostava de ver as crianças se apegando àquela estranha. Crianças, vamos jantar, disse ela secamente. Tia Socorro vai jantar com a gente? Perguntou Davi esperançoso. Sim, vai, respondeu Benedito, ignorando o olhar de reprovação da babá. Durante o jantar, as crianças fizeram milhares de perguntas para Socorro, querendo saber sobre sua vida, sua família, suas histórias. Ela respondia a tudo com paciência e carinho, claramente acostumada a lidar com crianças. Tia Socorro, você pode dormir aqui hoje? Perguntou Lívia inocentemente. Carmen quase engasgou com o próprio alimento. Não posso, meu amor. Preciso voltar para casa. Minha filha está preocupada comigo. Mas está muito tarde e escuro lá fora, insistiu Davi. Papai, ela pode ficar, né? Benedito olhou para Socorro, que parecia constrangida com a situação. Socorro, realmente está tarde. Se quiser, posso preparar o quarto de hóspedes. Não precisa, senhor Benedito. Eu vou para casa. Como? A senhora nem tem dinheiro para a passagem, disse Benedito gentilmente. Socorro baixou a cabeça, envergonhada por sua situação financeira ser tão evidente. Papai, dá dinheiro para ela então, disse Davi com a lógica simples das crianças. Carmen aproveitou a deixa. Crianças, vamos escovar os dentes e se preparar para dormir. Já passou da hora. Enquanto Carmen levava as crianças, Benedito se aproximou de Socorro. Socorro, aceite ficar esta noite. Amanhã de manhã eu a levo em casa e conversamos sobre uma proposta de trabalho. Trabalho? Preciso de alguém para ajudar com as crianças. Carmen cuida bem dos aspectos práticos, mas sinto que falta algo mais. Maternal. Socorro arregalou os olhos. Senhor Benedito, eu nunca trabalhei como babá. Mas criou uma filha. Está criando um neto. E vi como Davi e Lívia reagiram à sua presença. Eles não se abrem assim com qualquer pessoa. Mas e a Carmen? Carmen cuidaria da parte administrativa. Escola, médicos, compromissos. Você seria mais como uma segunda mãe para eles. Socorro sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Naquele momento, Davi desceu correndo as escadas, escapando de Carmen. Tia Socorro, esqueci de dar boa noite para você. Ele correu e abraçou Socorro com força, seguido por Lívia, que também havia fugido da babá. Boa noite, tia Socorro. Sonhe com coisas bonitas, disse Lívia, dando um beijinho no rosto dela. Carmen desceu irritada atrás das crianças. Meninos, vocês não podem descer de pijama. Só viemos dar boa noite para a tia Socorro, explicou Davi inocentemente. Quando Carmen finalmente conseguiu levar as crianças para cima, Socorro olhou para Benedito com lágrimas nos olhos. Seus filhos são anjos, senhor Benedito. São mesmo, e acho que Helena os trouxe até você por um motivo. Aquela primeira noite na casa de Benedito foi a mais tranquila que Socorro havia tido em meses. Mas o que ela não sabia era que no dia seguinte, uma descoberta chocante sobre o passado de Carmen mudaria tudo, revelando segredos que nem Benedito imaginava. A manhã seguinte chegou com o som alegre das crianças brincando no jardim.
Socorro despertou no quarto de hóspedes, ainda sem acreditar que estava naquela casa linda, sendo tratada com tanta dignidade. Pela primeira vez em meses, havia dormido em uma cama confortável, sem se preocupar se teria comida no dia seguinte. Ao descer as escadas, encontrou Davi e Lívia tomando café da manhã, enquanto Carmen o supervisionava com sua habitual seriedade. "Tia Socorro!" gritou Davi, saltando da cadeira. "Você dormiu bem? Eu sonhei que a gente brincou no parque." Lívia correu para abraçar Socorro, derramando um pouco de leite no processo. "Lívia, cuidado com a roupa", repreendeu Carmen duramente, fazendo a menina se encolher. Socorro imediatamente se ajoelhou na altura da criança. "Não tem problema, meu amor. Foi só um acidentinho." Pegou um guardanapo e limpou carinhosamente o leite derramado, enquanto Lívia a observava com olhos brilhantes. "A Carmen sempre fica brava quando a gente suja alguma coisa", sussurrou Davi para Socorro. Carmen ouviu o comentário e franziu ainda mais o senho. "Não fico brava. Apenas ensino vocês a serem cuidadosos." Benedito desceu naquele momento já vestido para o trabalho. "Bom dia, pessoal! Como foi a noite de vocês?" "Papai, a tia Socorro vai trabalhar aqui mesmo?" perguntou Lívia, esperançosa. "Vamos conversar sobre isso hoje", respondeu Benedito, olhando carinhosamente para Socorro. "Socorro, que tal tomarmos café juntos?" Carmen serviu o café de Socorro com evidente relutância, colocando a xícara na mesa com mais força que o necessário. "Senhor Benedito", disse ela, "preciso lembrá-lo de que hoje tenho consulta médica à tarde. Não poderei buscar as crianças na escola." "Sem problemas, Carmen. Eu mesmo posso buscá-las." "Na verdade", sugeriu Socorro timidamente, "se o senhor confiar em mim, posso buscá-las. Sempre adorei crianças." Os olhos de Davi e Lívia se iluminaram com a possibilidade. "Pode, papai. A tia Socorro pode nos buscar?" pediu Davi animadamente. Carmen interveio rapidamente. "Senhor Benedito, isso não é apropriado. A escola tem regras rígidas sobre quem pode buscar as crianças." "Carmen tem razão", concordou Benedito. "Mas posso resolver isso ligando para a secretaria." "Não é necessário incomodar", insistiu Carmen, seu tom ficando mais tenso. "Posso remarcar minha consulta." "Não precisa", disse Benedito firmemente. "Socorro, se aceitar a proposta de trabalho, precisará se cadastrar na escola mesmo." Carmen se levantou bruscamente, recolhendo as louças com ruído excessivo. Sua irritação estava se tornando cada vez mais evidente. Após o café, Benedito levou Socorro até sua empresa para providenciar sua documentação trabalhista. Durante o trajeto, ele contou mais sobre Helena e como ela havia se dedicado ao trabalho voluntário no Hospital São Benedito. "Helena sempre dizia que queria fazer diferença na vida das pessoas", explicou Benedito. "Ela organizava campanhas de doação, visitava crianças internadas, ajudava famílias carentes. Ela realmente era especial", concordou Socorro. "Sempre me cumprimentava pelos corredores, perguntava sobre minha família. Isso significava muito para mim." "Socorro, posso fazer uma pergunta pessoal? Por que foi realmente demitida do hospital?" Socorro hesitou, mas decidiu contar a verdade completa. "Meu neto Gustavo estava muito doente. Febre alta, dificuldade para respirar. Minha filha Marina trabalha de caixa no supermercado Esperança e não podia faltar. Faltei 3 dias seguidos para cuidar dele. E eles a demitiram por isso? A supervisora disse que eu era irresponsável e que faxineira não pode ter luxo de faltar trabalho. Mas, senhor Benedito, se eu não cuidasse do Gustavo, quem cuidaria?" Benedito sentiu uma mistura de indignação e tristeza. "Você fez a coisa certa, Socorro. Família sempre vem primeiro." Tentei explicar. Implorei para eles me darem outra chance, mas Socorro não conseguiu terminar a frase. "E como está o Gustavo agora?" "Melhor, graças a Deus. Marina conseguiu levá-lo ao posto de saúde, mas os médicos disseram que ele precisa de exames mais detalhados. Exames que custam muito caro." Benedito ficou pensativo. Conhecia bem os desafios do sistema de saúde público. "Socorro, assim que resolvermos sua situação trabalhista, vamos cuidar dessa questão do Gustavo também. Senhor Benedito, o senhor já está fazendo demais." "Não é demais. É o que Helena faria. Na empresa,
Enquanto o Departamento de Recursos Humanos preparava os documentos de socorro, Benedito recebeu uma ligação inesperada da Escola das Crianças. Senhor Almeida, aqui é a diretora Vera do Colégio Pequeno Príncipe. Preciso falar com o senhor sobre um incidente envolvendo Davi e Lívia. O coração de Benedito acelerou. Que tipo de incidente? Eles brigaram com outros colegas na hora do lanche. Segundo a professora, defenderam uma funcionária da limpeza que estava sendo maltratada por algumas crianças. Benedito franziu o senho, confuso. Maltratada como? Algumas crianças jogaram comida no chão de propósito e riram quando a funcionária teve que limpar. Davi e Lívia intervieram, dizendo que isso estava errado e que todo mundo merece respeito. Um sorriso orgulhoso se formou no rosto de Benedito. E qual é o problema nisso? Bem, houve uma pequena confusão. Os outros alunos não gostaram da interferência dos gêmeos e, digamos que as coisas saíram de controle. Meus filhos machucaram alguém? Não foi nada físico, mas Lívia chorou muito e Davi ficou muito alterado. Eles pediram para ligar para a tia Socorro ao invés do senhor. Benedito sentiu um aperto no coração. Tia Socorro? Sim. Eles disseram que ela entenderia porque eles defenderam a funcionária. Quem é essa pessoa? É uma nova funcionária nossa. Eu vou buscá-los agora. Depois de desligar, Benedito contou tudo para Socorro, que ficou visivelmente emocionada. Eles defenderam uma faxineira? Perguntou com lágrimas nos olhos. Defenderam. E pediram por você quando se sentiram incompreendidos. Senhor Benedito, seus filhos têm coração de ouro. Helena os educou muito bem. Na escola, Benedito e Socorro encontraram Davi e Lívia sentados na sala da diretora, ainda visivelmente abalados pelo incidente. Papai! Gritou Lívia correndo para os braços do pai. As crianças estavam sendo malvadas com a tia da limpeza. E quando a gente falou que estava errado, eles riram da gente, completou Davi, indignado. Socorro se ajoelhou na altura das crianças. Vocês fizeram a coisa certa, meus amores. Defender quem está sendo maltratado é sempre correto. A tia Socorro entende, disse Lívia, abraçando Socorro. Ela sabe como a gente se sente. A diretora Vera observou a interação com interesse. Senhor Almeida, posso parabenizá-lo? É raro ver crianças tão pequenas com senso de justiça tão desenvolvido. O mérito é da minha falecida esposa, disse Benedito humildemente. Ela sempre ensinou que devemos tratar todas as pessoas com dignidade. E da tia Socorro também, acrescentou Davi. Ela disse que todo mundo é importante. No caminho para casa, as crianças conversaram animadamente com Socorro sobre o incidente. Tia Socorro, por que algumas pessoas são malvadas com quem limpa? Perguntou Lívia, inocentemente. Socorro pensou cuidadosamente antes de responder. Algumas pessoas acham que são melhores que outras por causa do trabalho que fazem ou do dinheiro que têm. Mas vocês sabem que isso não é verdade, né? Claro que não, disse Davi indignado. A mamãe Helena sempre dizia que o que importa é como tratamos os outros. Exatamente, meu amor. Vocês entenderam a lição mais importante da vida. Quando chegaram em casa, encontraram Carmen os esperando com uma expressão ainda mais azeda que o normal. Senhor Benedito, a escola ligou contando sobre a confusão que as crianças causaram. Eles não causaram confusão, Carmen. Defenderam uma pessoa que estava sendo humilhada. Mesmo assim, não deveriam se envolver nessas situações. Isso só traz problemas. Socorro observou a reação de Carmen com crescente estranheza. Havia algo na atitude da babá que não batia certo. Carmen, disse Benedito firmemente, quero que fique claro. Meus filhos foram educados para defender os mais vulneráveis. Isso não é problema, é motivo de orgulho. Claro, senhor, murmurou Carmen, mas seu tom indicava discordância. À noite, enquanto Socorro ajudava as crianças com as tarefas de casa, Carmen ficou observando da porta, claramente incomodada com a naturalidade da interação. Tia Socorro, disse Lívia, você pode me ajudar com este desenho? É para o Dia das Mães na escola. Socorro sentiu um aperto no coração. Mas, querida, você vai desenhar sua mamãe Helena, né? Vou desenhar as duas, disse Lívia alegremente. A mamãe do céu e você, que está aqui cuidando da gente. Carmen se retirou bruscamente da porta, visivelmente perturbada. Mais tarde,
Quando as crianças já estavam dormindo, Benedito e Socorro conversavam na sala sobre os primeiros dias dela na casa. Socorro, posso confessar uma coisa? Em apenas 2 dias vi meus filhos mais felizes do que nos últimos meses. Eles são crianças maravilhosas, Sr. Benedito. Só precisavam de alguém que os entendesse. E você os entende porque passou pela mesma experiência de discriminação. Infelizmente sim, mas pelo menos agora posso usar essa experiência para ensinar algo valioso para eles. Naquele momento, ouviram passos na escada. Era Davi, descendo de pijama. Papai, não consigo dormir. Benedito o pegou no colo. Por que, filho? Fico pensando na moça da escola que estava triste. Será que ela tem filhos como eu? Socorro sentiu os olhos marejarem com a sensibilidade do menino. Provavelmente tem, meu amor, respondeu ela suavemente. E tenho certeza de que ela ficou muito feliz por vocês a defenderam. Tia Socorro, amanhã a gente pode levar um lanche especial para ela? Que ideia linda! Vamos preparar algo gostoso juntos. Enquanto Benedito levava Davi de volta para o quarto, Socorro permaneceu na sala, refletindo sobre como sua vida havia mudado dramaticamente. 2 dias atrás, estava desesperada, sem emprego, sem perspectivas. Agora, tinha não apenas trabalho, mas um propósito: ajudar a formar o caráter daquelas crianças especiais. O que ela não sabia era que Carmen, do andar de cima, havia escutado toda a conversa e estava cada vez mais determinada a se livrar da intrusa que ameaçava sua posição na família. E o plano que Carmen estava tramando envolveria mentiras, manipulação e uma revelação chocante sobre o verdadeiro motivo de sua presença na casa de Benedito. Um motivo que não tinha nada a ver com cuidar das crianças, mas sim com algo muito mais sinistro, relacionado ao passado de Helena, no Hospital São Benedito. A manhã começou com uma energia especial na casa. Davi e Lívia acordaram ansiosos para preparar o lanche especial para a funcionária da escola, enquanto Socorro os ajudava na cozinha com paciência e carinho. Tia Socorro, vamos fazer sanduíches ou biscoitos? Perguntou Lívia, subindo em uma cadeira para alcançar a bancada. Que tal as 2 coisas? Sugeriu Socorro. E podemos escrever um cartãozinho carinhoso também. Carmen observava a cena da porta da cozinha, seu rosto carregado de irritação mal disfarçada. A naturalidade com que Socorro se integrava à rotina da família a incomodava profundamente. Crianças, vocês vão se atrasar para a escola, interveio Carmen secamente. Ainda temos tempo, Carmen, disse Benedito, aparecendo na cozinha já vestido para o trabalho. Que projeto lindo vocês estão fazendo. É para a tia da limpeza, papai, explicou Davi orgulhoso. A tia Socorro disse que pequenos gestos fazem grande diferença. Benedito sorriu, observando como Socorro pacientemente ensinava as crianças a preparar os sanduíches. Havia algo maternal e natural em seus movimentos que contrastava com a rigidez de Carmen. Socorro, você tem um dom especial com crianças, comentou Benedito. Aprendi cuidando da Marina e agora do Gustavo. Criança precisa de amor, paciência e alguém que acredite nela. Carmen revirou os olhos discretamente, mas Davi percebeu. Carmen, por que você faz essa cara feia quando a tia Socorro fala? Perguntou o menino com a honestidade típica da idade. Um silêncio constrangedor se instalou na cozinha. Carmen ficou visivelmente desconfortável. Não fiz cara feia nenhuma, Davi, mentiu ela. Fez sim, insistiu Lívia. Você sempre faz cara feia quando a tia Socorro está por perto. Benedito observou a interação com atenção crescente. As crianças estavam percebendo algo que ele próprio começava a notar. Crianças, vamos terminar nossa surpresa, interveio Socorro diplomaticamente, tentando amenizar a tensão. Depois que Benedito levou as crianças para a escola, Socorro ficou sozinha em casa com Carmen pela primeira vez. A atmosfera era carregada de tensão não dita. Socorro, disse Carmen com falsa cordialidade. Preciso conversar com você. Claro, Carmen. Sobre o quê? Sobre sua posição nesta casa. Acho que você não entendeu bem qual é seu lugar aqui. Socorro franziu o senho. Como assim? Eu trabalho aqui há 3 anos. Conheço essas crianças desde bebês. Sei da rotina delas, das necessidades delas. Você é apenas uma ajudante temporária. Carmen, o Sr. Benedito foi muito claro sobre minhas funções. O Sr. Benedito está passando por um momento difícil.
interrompeu Carmen. Ele está vulnerável. Sente falta da esposa. Qualquer mulher que aparece fingindo carinho pelas crianças pode facilmente manipulá-lo. As palavras de Carmen foram como um tapa na cara de Socorro. Você está insinuando que eu... Não estou insinuando nada. Estou dizendo claramente. Não se aproveite da bondade dele. As crianças já perderam a mãe. Não precisam se apegar a alguém que pode desaparecer a qualquer momento. Socorro sentiu lágrimas de indignação brotarem em seus olhos. Carmen, eu jamais faria mal a essas crianças. Elas me lembraram do que é ter esperança novamente. Que conveniente, disse Carmen sarcasticamente. A mulher desesperada encontra um milionário viúvo com filhos pequenos. É quase como um conto de fadas, não é? Você está sendo cruel e injusta. Estou sendo realista. E vou dar um conselho. Não se iluda achando que pode substituir Helena. Ela era especial, única. Você é apenas uma faxineira sem estudo que apareceu no momento certo. As palavras de Carmen foram como punhaladas no coração de Socorro. Ela saiu da cozinha em direção ao jardim, precisando de ar fresco para processar tamanha crueldade. No jardim, Socorro se sentou no banco onde Helena costumava ler para as crianças. Olhando as flores cuidadosamente plantadas, ela conversou mentalmente com a falecida. Dona Helena, se a senhora está me ouvindo, me dê forças para aguentar isso. Eu só quero cuidar bem dos seus filhos, como a senhora cuidaria. Naquele momento, seu celular tocou. Era Marina. Mãe, como está sendo aí? Socorro contou sobre a conversa com Carmen, omitindo os detalhes mais dolorosos para não preocupar a filha. Mãe, essa mulher está com ciúme. É óbvio que ela se sente ameaçada pela sua presença. Marina, talvez ela tenha razão. Talvez eu esteja me iludindo. Mãe, pare com isso. Você me contou como as crianças reagiram à sua presença, como o Sr. Benedito a tratou. Isso não é ilusão, é reconhecimento do seu valor. E o Gustavo? Como ele está? Melhor, mãe. Mas os médicos insistem nos exames. Vou tentar conseguir um empréstimo. Filha, não faça isso. Vamos encontrar outro jeito. Após a ligação, Socorro decidiu que não deixaria Carmen intimidá-la. Tinha uma missão importante. Cuidar de Davi e Lívia com o amor que eles mereciam. Quando Benedito voltou para o almoço, encontrou Socorro preparando a refeição, enquanto Carmen ficava na sala, visivelmente mal-humorada. Como foi a manhã de vocês? Perguntou Benedito, percebendo a tensão no ar. Tranquila, mentiu Carmen. Socorro preferiu não comentar sobre a discussão, focando em servir o almoço. Benedito, disse Carmen com um sorriso forçado. Estava pensando, talvez seja melhor eu assumir mais responsabilidades com as crianças. Afinal, elas já estão acostumadas comigo. Na verdade, Carmen, tenho percebido que Davi e Lívia estão mais expansivos desde que Socorro chegou. Crianças se adaptam rapidamente a novidades, mas isso pode ser temporário. Socorro serviu o prato de Benedito em silêncio, tentando não demonstrar como as palavras de Carmen a afetavam. Socorro, você está bem? Parece um pouco quieta hoje, observou Benedito. Estou bem, Sr. Benedito. Apenas pensando em como posso melhorar meu trabalho aqui. Carmen sorriu maliciosamente, satisfeita por ver Socorro insegura. À tarde, quando as crianças voltaram da escola, trouxeram notícias emocionantes. Papai! Tia Socorro! Gritou Davi, correndo para casa. A moça da limpeza chorou de felicidade com nosso lanche. Ela disse que ninguém nunca fez isso para ela antes, acrescentou Lívia, radiante. Socorro se ajoelhou para receber os abraços calorosos das crianças, sentindo seu coração se aquecer novamente. E tem mais, disse Davi animado. Ela contou que tem um filhinho da nossa idade que está doente no hospital. Doente como? Perguntou Socorro preocupada. Ela disse que ele nasceu com o coração diferente e precisa de uma cirurgia muito cara, explicou Lívia com seriedade. Socorro e Benedito trocaram olhares significativos. Era uma situação muito similar à do pequeno Gustavo. Papai, disse Davi com determinação, podemos ajudar o filhinho dela também? Como vocês querem ajudar? Perguntou Benedito, curioso para ouvir a resposta. Podemos dar nosso dinheiro da mesada? Sugeriu Lívia prontamente. E vender nossos brinquedos, completou Davi. Carmen observava a cena com crescente irritação. A influência de Socorro sobre as crianças
estava se tornando cada vez mais evidente. Crianças, vocês não podem sair dando dinheiro para qualquer pessoa, interveio Carmen. Isso é perigoso. Mas Carmen, ela precisa de ajuda, protestou Davi. E a mamãe Helena sempre ajudava quem precisava, acrescentou Lívia. A mamãe Helena é diferente. Ela era... Era o quê, Carmen? Perguntou Benedito, notando que ela havia parado no meio da frase. Era mais experiente nessas coisas, terminou Carmen evasivamente. Socorro percebeu algo estranho na reação de Carmen. Havia conhecimento demais sobre Helena em suas palavras. Carmen, você conheceu pessoalmente Dona Helena? Perguntou Socorro, curiosa. Não muito, respondeu Carmen rapidamente. Só o que o Sr. Benedito me contou. Mas havia algo em seu tom que não condizia com suas palavras. À noite, depois que as crianças dormiram, Benedito chamou Socorro para uma conversa no escritório. Socorro, preciso te contar algo. Decidi ajudar não apenas o filho da funcionária da escola, mas também seu neto Gustavo. Senhor Benedito, eu não posso aceitar. Pode sim. E vou explicar por quê. Benedito se levantou e pegou uma foto de Helena na mesa. Antes de morrer, Helena me fez prometer que continuaria o trabalho dela de ajudar crianças carentes. Eu me perdi na dor da perda e esqueci essa promessa. E agora? Agora vejo que Deus trouxe você até nossa família para me lembrar dessa missão. Através de você, redescobrimos o prazer de ajudar o próximo. Socorro não conseguiu conter as lágrimas. Dona Helena realmente era um anjo. Era. E acho que ela está orientando tudo isso lá de cima. O que nenhum dos dois sabia era que Carmen havia ouvido toda a conversa através da porta entreaberta. E o que ela ouviu a deixou em pânico total. Porque Carmen guardava um segredo terrível sobre Helena. Um segredo que, se descoberto, destruiria não apenas sua carreira, mas possivelmente sua vida. Um segredo relacionado aos últimos dias de Helena no Hospital São Benedito, dias que Carmen conhecia muito melhor do que jamais havia admitido. E agora, com Socorro ganhando cada vez mais a confiança de Benedito e das crianças, esse segredo estava perigosamente próximo de vir à tona. A noite não trouxe paz para Carmen. Ela caminhou pela casa como uma alma penada, revisando mentalmente todos os detalhes do segredo que guardava há 3 anos. Um segredo que poderia destruir tudo se Socorro continuasse se aproximando da família e descobrisse a verdade. Na manhã seguinte, Carmen tomou uma decisão desesperada. Precisava se livrar de Socorro antes que fosse tarde demais. E para isso, usaria a arma mais poderosa que conhecia, as próprias crianças. Durante o café da manhã, enquanto Socorro ajudava Davi com o uniforme escolar, Carmen iniciou sua estratégia. Davi e Lívia, preciso conversar com vocês sobre uma coisa importante, disse ela com tom solene. As crianças pararam o que estavam fazendo, percebendo a seriedade da babá. Vocês sabem que papai está muito triste desde que mamãe Helena foi para o céu, né? Sabemos, respondeu Lívia preocupada. Mas ele está mais feliz agora que a tia Socorro chegou. Mas vocês já pensaram que talvez papai esteja confundindo as coisas? Às vezes, quando estamos tristes, podemos tomar decisões erradas. Davi franziu a testa, sem entender aonde Carmen queria chegar. A tia Socorro é legal. Ela cuida da gente igual a mamãe fazia, disse ele inocentemente. Ah, mas aí está o problema, disse Carmen, fingindo preocupação. Vocês acham que alguém pode mesmo substituir a mamãe Helena? Socorro, que estava na cozinha, ouviu a conversa e sentiu um arrepio na espinha. Ninguém vai substituir a mamãe, disse Lívia categoricamente. A mamãe está no coração da gente para sempre. Exato. Então por que vocês estão chamando outra pessoa de tia? Será que isso não machuca o coração da mamãe lá no céu? As crianças se entreolharam, claramente confusas e começando a se sentir culpadas. Socorro não aguentou ouvir mais. Entrou na sala com o coração partido. Carmen, posso falar com você na cozinha? Claro, respondeu Carmen com um sorriso falso. Na cozinha, Socorro enfrentou a babá com todas as forças que conseguiu reunir. Como você pode fazer isso com crianças? Usar a memória da mãe falecida para manipulá-las? Eu só estou protegendo elas da confusão emocional que você está causando. Que confusão? Elas estão mais felizes, mais amorosas, mais conscientes do próximo.
Estão se apegando a você. E quando você for embora, como todas as empregadas fazem, vai deixar elas arrasadas. Quem disse que vou embora? Carmen sorriu maliciosamente. Toda empregada acaba indo embora, Socorro, por um motivo ou outro. Havia uma ameaça velada naquelas palavras que Socorro não conseguiu ignorar. Naquele momento, Benedito desceu as escadas e percebeu o clima tenso. Aconteceu alguma coisa? Nada, papai, mentiu Carmen rapidamente. Só conversávamos sobre a rotina das crianças. Mas Davi se aproximou do pai com uma expressão preocupada. Papai, a Carmen disse que a tia Socorro pode ir embora igual as outras pessoas que trabalharam aqui. Benedito olhou de Carmen para Socorro, percebendo que algo havia acontecido. Por que vocês estão falando sobre Socorro ir embora? Eu só disse que... Começou Carmen, mas foi interrompida por Lívia. Ela disse que quando chamamos a tia Socorro de tia, a mamãe fica triste no céu. O rosto de Benedito se endureceu. Carmen, preciso falar com você. Agora. No escritório. Benedito fechou a porta e encarou Carmen com uma expressão que ela nunca havia visto. O que exatamente você disse para meus filhos? Senhor Benedito, eu só estava tentando proteger elas. Crianças se apegam facilmente e quando... Carmen, vou fazer uma pergunta direta. Você tem algum problema com Socorro? Não é problema. É preocupação profissional. Preocupação com o quê? Carmen respirou fundo, decidindo jogar todas as suas cartas na mesa. Senhor Benedito, essa mulher apareceu do nada, com uma história muito conveniente, bem na época em que o senhor estava mais vulnerável. E daí? E se ela tiver más intenções? E se estiver interessada no seu patrimônio? E se... Chega! Interrompeu Benedito bruscamente. Carmen, em 3 anos trabalhando aqui você nunca demonstrou esse tipo de preocupação com outras pessoas que conhecemos. Porque nunca houve uma situação como essa. Que situação? A de meus filhos finalmente sorrirem novamente? A de encontrarem alguém que os entende e os ama genuinamente? Carmen percebeu que estava perdendo terreno e tentou uma abordagem diferente. Senhor Benedito, posso contar uma coisa? Sobre Helena? O nome da esposa fez Benedito parar de falar. Que coisa? Helena me contou, antes de morrer, que se preocupava com o futuro das crianças. Ela pediu para eu cuidar delas como se fossem minhas próprias filhas. Socorro, que estava do lado de fora da porta, ouviu claramente a mentira e sentiu uma raiva que nunca havia experimentado. Helena disse isso? Perguntou Benedito, claramente abalado. Sim, ela estava muito fraca, mas fez questão de me falar. Disse que confiava em mim para não deixar ninguém confundir o coração das meninas. Era uma mentira cruel e calculada, mas Carmen sabia que estava funcionando. Por isso fico preocupada quando vejo as crianças se apegando tanto a uma estranha. Continuou ela. Do lado de fora, Socorro decidiu que não podia mais ouvir aquilo. Entrou no escritório sem bater na porta. Desculpe interromper, mas preciso dizer uma coisa. Socorro, estamos conversando, disse Benedito, ainda processando o que Carmen havia contado. Eu sei, mas não posso deixar passar essa mentira. Mentira? Perguntou Benedito confuso. Socorro se virou para Carmen com determinação. Helena jamais disse isso para você. Sabe como eu sei? Como? Perguntou Carmen, começando a ficar nervosa. Porque Helena morreu sozinha, de madrugada, no Hospital São Benedito. Eu sei porque eu estava lá naquela noite, fazendo a limpeza do andar dela. O silêncio que se instalou no escritório era ensurdecedor. Ela passou os últimos momentos conversando comigo. Continuou Socorro com lágrimas nos olhos. Falou dos filhos, do marido, dos sonhos que não poderia realizar. E sabe qual foi uma das últimas coisas que ela me disse? Benedito e Carmen a observavam em silêncio total. Ela disse que se preocupava porque sentia que as crianças estavam sendo cuidadas por alguém que não as amava de verdade. Alguém que via o trabalho apenas como obrigação, não como missão de amor. Carmen empalideceu completamente. Ela disse isso? Perguntou Benedito com voz trêmula. Disse. E pediu para eu prometer que, se um dia tivesse oportunidade, cuidaria para que Davi e Lívia encontrassem pessoas que realmente os amassem. Socorro se virou para Carmen com olhos cheios de lágrimas, mas também de determinação. Helena sabia, Carmen. Ela sabia que você não amava as crianças.
Sabia que estava aqui apenas pelo salário. Isso é mentira! Gritou Carmen, perdendo a compostura pela primeira vez. É mentira? Então me explique como você conhece tanto sobre Helena, se nunca trabalhou no hospital, se nunca esteve presente nos últimos momentos dela. Você o quê, Carmen? Insistiu Socorro. Como você sabe detalhes sobre a morte dela que nem o próprio marido conhece? Naquele momento, a máscara de Carmen finalmente caiu. E o que ela revelou deixou Benedito em choque total, mudando para sempre sua compreensão sobre os últimos 3 anos de suas vidas. O silêncio no escritório era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Carmen estava encurralada, suas mentiras desmoronando como um castelo de cartas. Benedito a observava com uma mistura de confusão e crescente indignação, enquanto Socorro mantinha seu olhar firme, esperando pela verdade que já suspeitava há dias. Carmen, disse Benedito com voz controlada, mas carregada de tensão. Responda à pergunta da Socorro. Como você conhece detalhes sobre a morte de Helena que nem eu sei? Carmen olhou desesperadamente ao redor do escritório como um animal acuado procurando uma saída. Suas mãos tremiam visivelmente. Eu ouvi comentários no hospital quando fui visitá-la, gaguejou ela. Mentira, disse Socorro firmemente. Você nunca visitou Helena. Eu trabalhava naquele andar há 2 anos e nunca vi você lá. Pode ter me visto e não lembrado. Carmen, interrompeu Benedito, sua paciência se esgotando. Pare de mentir e conte a verdade. Agora. Naquele momento, ouviram passos pequenos correndo pela casa e as vozes de Davi e Lívia procurando pelos adultos. Papai, tia Socorro, onde vocês estão? Gritava Lívia. Estamos no escritório, meus amores, respondeu Socorro instintivamente. As crianças apareceram na porta, ofegantes e com expressões preocupadas. Por que vocês estão conversando aqui com a porta fechada? Perguntou Davi suspeitosamente. E por que a Carmen está chorando? Acrescentou Lívia, notando as lágrimas no rosto da babá. Benedito se abaixou na altura das crianças. Filhos, os adultos às vezes precisam conversar sobre coisas sérias. Que tal vocês irem brincar no jardim? Mas papai, começou Davi. Sem mas, filho, por favor. Relutantemente, as crianças saíram, mas ficaram claramente preocupadas com a tensão que sentiam no ar. Assim que ficaram sozinhos novamente, Benedito fechou a porta e se virou para Carmen. Agora, sem interrupções. Qual é a verdade? Carmen respirou profundamente, percebendo que não havia mais como fugir. Suas próximas palavras mudariam tudo. Eu estava no hospital na noite em que Helena morreu, admitiu finalmente. Como assim? Perguntou Benedito, franzindo o senho. Eu não era apenas babá antes de vir trabalhar aqui. Socorro sentiu o coração acelerar. Suas suspeitas estavam se confirmando. Então o que você era? Insistiu Benedito. Eu era técnica em enfermagem no Hospital São Benedito. A revelação caiu como uma bomba. Benedito cambaleou e se apoiou na mesa. Você trabalhava no hospital, no mesmo hospital onde Helena estava internada? Sim, sussurrou Carmen, as lágrimas agora correndo livremente. E por que mentiu sobre isso durante 3 anos? Perguntou Socorro, embora já soubesse que a resposta seria devastadora. Carmen olhou para o chão, incapaz de encarar os olhos de Benedito. Por quê? Porque eu cometi um erro terrível na noite em que Helena morreu. Que tipo de erro? A voz de Benedito era apenas um sussurro. Eu estava de plantão no setor oncológico. Helena estava no quarto 304, e eu era responsável por administrar os medicamentos dela durante a madrugada. Socorro se sentou lentamente, pressentindo o horror do que estava por vir. Continue, ordenou Benedito, sua voz gélida. Era uma noite muito corrida, com muitos pacientes em estado crítico. Eu estava cansada, havia trabalhado turnos duplos na semana toda. Carmen parou soluçando. Carmen, pelo amor de Deus, termine de falar. Eu confundi os medicamentos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Benedito a encarou como se não conseguisse processar o que havia ouvido. Você fez o quê? Eu administrei a medicação errada em Helena. Era para ser apenas o calmante para a dor, mas eu peguei o frasco errado na pressa.
Socorro levou a mão à boca, horrorizada. E o que aconteceu? Perguntou Benedito, sua voz agora tremendo de raiva contida. Helena teve uma reação adversa severa. O medicamento que eu dei por engano acelerou o processo. Você foi responsável pela morte da minha esposa? As palavras saíram como um rugido de dor e fúria. Benedito se levantou bruscamente, fazendo a cadeira cair para trás. Não foi intencional, gritou Carmen desesperadamente. Foi um acidente, um erro terrível, um erro que custou a vida da minha esposa. Socorro estava em choque, tentando processar a magnitude da revelação. Foi por isso que você veio trabalhar aqui? Perguntou ela, as peças do quebra-cabeça se encaixando. Por culpa? Eu não conseguia viver com o peso do que havia feito. Quando soube que Benedito estava procurando uma babá para as crianças, pensei que se eu cuidasse bem delas, de alguma forma poderia compensar. Compensar? Benedito estava fora de si. Você achou que cuidar dos meus filhos compensaria ter matado a mãe deles? Eu pensei que se fosse uma boa babá, se protegesse as crianças, Helena de alguma forma me perdoaria. Helena não pode perdoar ninguém porque você a matou. O grito de Benedito ecoou pela casa, e certamente foi ouvido pelas crianças no jardim. Socorro, mesmo em choque, tentou manter a calma. Benedito, as crianças podem ouvir. As crianças. Benedito se virou para Carmen com olhos em chamas. Você cuidou das minhas filhas durante 3 anos, sabendo que foi responsável pela morte da mãe delas? Eu cuidei bem delas. Nunca deixei faltar nada. Mas você nunca as amou, disse Socorro com clareza cristalina. Por isso Helena se preocupava. Ela sentia que tinha algo errado. Eu tentei amar. Você não pode forçar amor, Carmen. E não pode usar crianças para limpar sua consciência. Benedito caminhou até a janela, tentando controlar sua fúria para não explodir completamente. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Perguntou ele sem se virar. O hospital abafou o caso, confessou Carmen entre soluços. Disseram que se fosse divulgado, destruiria a reputação da instituição. Me demitiram discretamente e me fizeram assinar um termo de confidencialidade. E você concordou? Eu estava desesperada. Sabia que nunca mais conseguiria trabalhar na área da saúde. Não tinha dinheiro, não tinha perspectivas. Então decidiu se infiltrar na minha casa? Não foi assim. Quando soube que você precisava de babá, pensei que era um sinal de Deus me dando uma chance de reparar o mal que fiz. Socorro se levantou e caminhou até Benedito. Benedito, eu sei que está com raiva e tem todo o direito de estar. Mas agora precisamos pensar nas crianças. Ele se virou para ela, os olhos cheios de lágrimas e dor. Como vou explicar isso para Davi e Lívia? Como vou dizer que a pessoa que cuidava delas durante 3 anos foi quem tirou a mãe delas? Nós vamos encontrar uma forma, disse Socorro suavemente, tocando o braço dele. Juntos. Carmen observou a interação e teve um último lampejo de desespero. Benedito, por favor. Eu sei que cometi um erro terrível, mas nesses 3 anos eu realmente tentei compensar. As crianças estão bem, estão saudáveis. Saia da minha casa, disse Benedito friamente. Benedito, saia da minha casa agora! O grito fez as crianças correrem para dentro da casa. Papai, o que está acontecendo? Lívia apareceu na porta do escritório assustada. Davi estava agarrado à irmã, os dois claramente apavorados com os gritos. Socorro imediatamente se ajoelhou e abriu os braços para eles. Venham aqui, meus amores. As crianças correram para o abraço protetor de Socorro, enquanto Carmen recolhia suas coisas rapidamente. Papai está bravo? Perguntou Davi com voz pequenina. Papai está passando por um momento difícil, mas vai ficar tudo bem. Tranquilizou Socorro, acariciando os cabelos deles. Carmen parou na porta, fazendo uma última tentativa. Benedito, se um dia você conseguir me perdoar, isso nunca vai acontecer. E se você se aproximar das minhas filhas novamente, eu chamo a polícia. Carmen saiu da casa carregando uma pequena mala, deixando para trás 3 anos de mentiras e uma família destroçada pela verdade. Benedito se sentou pesadamente na poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Socorro mantinha as crianças em seus braços, sussurrando palavras de conforto enquanto processava tudo o que havia descoberto.
Tia Socorro, disse Lívia baixinho. A Carmen fez alguma coisa ruim? Socorro olhou para Benedito, que assentiu quase imperceptivelmente. Às vezes os adultos fazem coisas erradas, meu amor. E quando isso acontece, eles precisam ir embora. Ela vai voltar? Perguntou Davi. Não, querido. Ela não vai voltar. E você vai ficar conosco? A pergunta de Lívia carregava toda a insegurança de uma criança que já havia perdido pessoas importantes. Socorro olhou nos olhos da menina e fez a promessa mais importante de sua vida. Eu vou ficar com vocês para sempre se papai deixar. Prometo. Benedito levantou o rosto e olhou para Socorro. A mulher que havia aparecido em sua vida como um anjo da guarda, que havia devolvido a alegria aos seus filhos, que havia estado presente nos últimos momentos de sua esposa e que agora se oferecia para curar as feridas que acabara de descobrir. Socorro, disse ele com voz embargada. Você salvou nossa família de novo. Nós salvamos uns aos outros, respondeu ela, segurando as crianças mais forte. Do lado de fora, Carmen olhou pela última vez para a casa onde havia vivido 3 anos, tentando carregar uma cruz que nunca conseguiria carregar sozinha. Mas dentro da casa, apesar da dor da descoberta, uma nova família estava se formando, baseada no amor verdadeiro na verdade e na promessa de que nunca mais mentiras destruiriam a paz daquele lar. Nas semanas que se seguiram à partida de Carmen, a casa passou por uma transformação profunda. Era como se um peso invisível tivesse sido removido dos ombros de todos. Davi e Lívia, que inicialmente ficaram confusos com a saída repentina da babá, gradualmente floresceram sob os cuidados amorosos de Socorro. A verdade sobre Carmen e o papel dela na morte de Helena foi cuidadosamente explicada às crianças de uma forma que elas pudessem compreender sem serem traumatizadas. Socorro e Benedito decidiram dizer que Carmen havia cometido um erro muito grave no trabalho dela no hospital e que por isso não podia mais cuidar delas. Mas por que ela mentiu para nós durante tanto tempo? Perguntou Davi uma noite, enquanto Socorro o ajudava com o pijama. Às vezes as pessoas fazem coisas erradas quando estão com muito medo ou muito tristes, explicou Socorro pacientemente. Carmen estava carregando um segredo muito pesado e não sabia como consertar o erro que havia cometido. E por isso, ela ficava sempre brava? Perguntou Lívia. Sim, meu amor. Quando carregamos culpa no coração, fica difícil ser verdadeiramente feliz ou amoroso com outras pessoas. Benedito, que observava da porta do quarto, se emocionou com a sabedoria e delicadeza com que Socorro lidava com as perguntas difíceis das crianças. Tia Socorro, disse Davi, já deitado na cama. Você promete que nunca vai mentir para nós? Prometo, meu príncipe. Entre nós, sempre haverá apenas verdade e muito amor. E você nunca vai embora igual a Carmen? Socorro se sentou na cama e segurou as mãozinhas dele. Davi e Lívia, eu quero fazer uma confissão para vocês. Quando conheci papai e vocês, eu estava muito triste e sem esperança. Vocês me devolveram a alegria de viver. Então, se vocês me deixarem, eu gostaria de ficar aqui para sempre e ser como uma segunda mamãe para vocês. Uma segunda mamãe? Os olhos de Lívia brilharam. Isso mesmo. A mamãe Helena será sempre a primeira mamãe, lá no céu cuidando de vocês. E eu seria a segunda mamãe, aqui na terra, cuidando de vocês todos os dias. Eu quero, disse Davi animadamente. Eu também, concordou Lívia. Então está decidido, disse Benedito, entrando no quarto. Socorro, você quer oficializar isso? Como assim? Benedito se ajoelhou ao lado da cama e tirou uma pequena caixa do bolso. Socorro Mendes, você trouxe luz para nossa família, amor para meus filhos e paz para meu coração. Quer se casar comigo? Socorro arregalou os olhos, completamente surpresa. As crianças gritaram de alegria pulando na cama. Benedito, eu não sei o que dizer. Diga sim, tia Socorro, gritou Davi. Por favor, diga sim, implorou Lívia. Socorro olhou para aqueles 3 rostos que amava mais que sua própria vida. Sim, sussurrou ela. Sim, eu aceito. Benedito colocou o anel em seu dedo, enquanto as crianças os abraçavam em uma confusão alegre de risadas e lágrimas. Meses depois, a família estava reunida no Hospital Coração de Ouro, acompanhando a cirurgia cardíaca do pequeno Gustavo.
Marina segurava a mão de Socorro nervosamente, enquanto Davi e Lívia desenhavam cartinhos para o primo mais novo. Vovó Socorro, disse Gustavo antes de entrar no centro cirúrgico. Depois que eu melhorar, posso brincar com o Davi e a Lívia? Claro que pode, meu amor. Vocês vão ser como irmãos. De verdade? De verdade. Agora você faz parte da nossa família grande e feliz. A cirurgia foi um sucesso completo. Quando o médico saiu com a notícia, toda a família chorou de alegria e gratidão. Gustavo vai ter uma vida completamente normal, anunciou o doutor. Em poucas semanas estará correndo e brincando como qualquer criança. Benedito abraçou Socorro com força. Mais um milagre em nossas vidas. É Helena cuidando de nós lá de cima, respondeu Socorro com certeza. 6 meses depois, a casa estava decorada para uma festa muito especial. Era o casamento de Socorro e Benedito, mas também a celebração oficial da nova família que haviam formado. Marina estava linda em seu vestido de madrinha, tendo se formado em enfermagem e conseguido emprego no mesmo Hospital Coração de Ouro, onde Gustavo havia sido operado. O menino, completamente recuperado, corria pelo jardim com Davi e Lívia, os 3 inseparáveis. Mãe, disse Marina para Socorro, enquanto ela se preparava para a cerimônia. Você acredita em como nossa vida mudou? Filha, eu aprendi que quando fazemos o bem sem esperar nada em troca, Deus nos retribui de formas que jamais imaginaríamos. E pensar que tudo começou quando a senhora desmaiou na frente daquela casa. Na verdade, tudo começou quando decidi manter minha dignidade mesmo nas situações mais difíceis. Helena sempre dizia que o caráter é o que somos quando ninguém está olhando. Durante a cerimônia, Benedito fez um discurso emocionado. Socorro, você me ensinou que o amor verdadeiro não é aquele que substitui o que perdemos, mas aquele que honra o que vivemos e constrói algo novo e bonito. Helena estará sempre em nossos corações, mas agora temos você para criar novas memórias felizes. E eu prometo honrar a memória de Helena sendo a melhor mãe possível para Davi e Lívia, e a melhor esposa para você. As crianças foram convidadas a participar dos votos, e Lívia subiu ao altar com um papel na mão. Tia Socorro, eu e o Davi escrevemos uma coisa para você, disse ela com seriedade. Queremos que você saiba, leu Davi, que você não está substituindo nossa mamãe Helena. Você está sendo nossa segunda mamãe, e isso é muito especial. Porque agora temos 2 mamães cuidando de nós, continuou Lívia. Uma no céu e uma aqui na terra. E prometemos ser filhos obedientes e amorosos, terminaram juntos. Não havia um olho seco na cerimônia. 2 anos depois, a família havia crescido ainda mais. Benedito e Socorro haviam criado uma fundação em memória de Helena, dedicada a ajudar famílias carentes com crianças que precisavam de tratamento médico. A fundação já havia ajudado centenas de famílias e se tornado referência nacional. Socorro, que havia descoberto um talento natural para a administração e liderança, era reconhecida como uma das mulheres mais influentes da cidade. Mas para ela, o maior título era ser chamada de mamãe por Davi e Lívia. Mamãe Socorro, disse Davi uma noite, já com 8 anos. Posso fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Você acha que a mamãe Helena ficou feliz quando você casou com papai? Socorro sorriu, acariciando o cabelo do menino. Sabe o que eu acho, Davi? Eu acho que foi ela quem pediu para Deus me mandar até vocês naquele dia. Ela sabia que vocês precisavam de alguém que os amasse muito e que eu precisava de uma família para amar. Então foi tudo planejado? Eu acho que sim. O amor sempre encontra um jeito de acontecer. Lívia, que estava ouvindo da porta, correu para a cama. Mamãe Socorro, você acha que quando eu crescer vou encontrar alguém para amar igual você encontrou papai? Tenho certeza que sim, princesa. Mas primeiro você precisa aprender a se amar e a amar as pessoas ao seu redor. Quando fazemos isso, o amor verdadeiro sempre chega. Benedito apareceu na porta do quarto, observando a cena com um sorriso no rosto. História da boa noite? Papai, disse Davi, estávamos falando sobre como o amor sempre encontra um jeito. É verdade. E vocês são a prova viva disso. Depois que as crianças dormiram, Socorro e Benedito se sentaram no jardim, observando as estrelas. Socorro, posso te fazer uma confissão? Sempre.
No dia que te encontrei desmaiada no portão, eu estava pensando em desistir de tudo. Sentia que havia perdido o propósito da vida. E agora? Agora acordo todos os dias sabendo que tenho uma família linda para cuidar, uma fundação que salva vidas, e a certeza de que Helena aprovaria tudo o que construímos. Socorro segurou a mão do marido. Benedito, você sabe qual foi a maior lição que aprendi em toda essa história? Qual? Que não importa quão difícil seja a nossa situação, sempre há esperança, sempre há pessoas boas dispostas a ajudar. E sempre há uma razão para continuar lutando. E qual era sua razão? Vocês. Você, Davi, Lívia, Marina, Gustavo, minha família. Naquela noite silenciosa, sob o céu estrelado, dois corações que haviam encontrado um ao outro no momento certo, agradeceram pela jornada que os havia levado até ali. A faxineira que um dia desmaiou de fome em frente a um portão, havia se tornado esposa, mãe, filha, avó e líder comunitária. O empresário viúvo que havia perdido a esperança encontrou não apenas uma nova companheira, mas uma família completa e um propósito renovado. E em algum lugar, Helena sorria, sabendo que seu último desejo havia se realizado. Suas crianças estavam sendo amadas de verdade, e o homem que ela amara havia encontrado a paz novamente. A história que começou com um desmaio terminou com a certeza de que o amor verdadeiro, a bondade genuína e a perseverança sempre triunfam sobre as adversidades. E assim, a família Almeida Mendes continuou escrevendo sua história de amor, redenção e esperança, provando que milagres ainda acontecem quando corações generosos se encontram no momento certo.